Como memorizamos os 78 incisos do artigo 5º da Constituição Federal? Para você que já conhece o nosso trabalho, nós sempre usamos, para assuntos diferentes, quadros negros com fundo diferente. E este aqui será o palco que vamos lhe mostrar, onde montamos as ideias dos 78 incisos. O artigo 5º pertence ao capítulo 1º do título 2º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Observe o quadrículo na parte superior à esquerda, envolvendo ali aquele conjunto de edifícios. E assim montamos uma matriz decimal. Observe, com 3 linhas de números, onde teremos de 1 a 3, de 4 a 6 e de 7 a 9. E onde seria o 0, temos o 10. Então, uma dezena temos neste quadrículo. Observe. Aqui, então, mapeamos os incisos 1 a 10. Seria mais próprio dizer do 1º ao 10, porque normalmente nomeamos os incisos, artigos, parágrafos com numerais ordinais do 1º ao 9º. A partir do 10, sim, que a gente usa numerais cardinais. Mas vamos trabalhar aqui com os numerais cardinais, mesmo na sequência de 1 a 9. Dessa forma, nós nos aproximamos mais e assim montamos. Veja, o inciso 1, o sinal de igual, homens e mulheres. Então, imaginamos ali em cima, naquele edifício, vários homens e várias mulheres, os cidadãos e as cidadãs. Ali teremos, então, a ideia: igualdade entre homens e mulheres. Agora o 2, observe na parte superior do bloco que contém justamente o elevador. E podemos perceber ali várias antenas, 2 ou 3 antenas. Naquela parte ali, teremos liberdade de ação. Então, essa é a ideia do inciso 2º. Na verdade, nem tem essa expressão liberdade de ação, como você verá na íntegra. Tem assim que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas isto expressa uma liberdade de ação, então, uma ação legal. E ali, então, seria legal a pessoa estar ali se fosse permitido. Então, ela tem até a liberdade de ação de estar ali, mas não de causar algum dano às antenas. E agora o inciso 3, como você pode ver nessa parte, também vemos uma antena ao fundo. Imaginamos ali alguém sofrendo a tortura de ficar naquele ponto sem poder sair. Então, ninguém será submetido à tortura. Observe, a palavra-chave é tortura, e temos então a expressão que nos comunica a ideia. E aqui no 4, naquele edifício, observe, pensamento ou a liberdade de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, com o P de pensamento, podemos imaginar que o arquiteto, ao bolar aquele edifício, né, então ele teve a liberdade de arquitetar mentalmente a feitura do edifício. Dali, então, vai sempre ter a relação liberdade de pensamento.
e onde temos aí na parte central dos elevadores, resposta, ou o direito de resposta. No elevador, duas pessoas discutindo, uma critica a outra e a outra tem o direito de resposta. Agora o inciso 6, na escadaria, observe. Temos ali liberdade de culto. A pessoa aproveita para descer a escada porque não tem paciência de ir ao elevador, porque ela não quer perder o horário de assistir ao culto religioso. Então, é a liberdade de crença e culto. O 7 alocamos aqui nesta construção, parece ser uma garagem, e ali podemos ver estudantes ou então soldados do exército, não é? E temos aí a assistência religiosa. Então, o carro do capelão está aí, o capelão é aquele que presta assistência religiosa, e isso é assegurado, então, na Constituição. Assistência religiosa nas entidades de caráter coletivo. E aqui no 8, podemos imaginar ali um escritório naquele local, e ninguém será privado de direitos, ou seja, a pessoa que trabalha ali não é privada ou proibida de entrar ali. Então, ninguém será privado de direitos, que seria a escusa de consciência, não é? No direito constitucional. E aqui o 9, observe já na parte inferior da escadaria, temos um locutor ali com um microfone. Então, ele vai se expressar. E ele tem, então, a liberdade de expressão, tão discutida ultimamente. E aqui, fechando a dezena, sobre essas árvores, teremos aí a intimidade, que é a palavra-chave, o I maiúsculo aí, ou o I maior. Então, o que são invioláveis, a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, não é? Então, temos a palavra-chave intimidade e a inviolabilidade desse direito. Dessa forma, observe, pelas letras, realizamos a lembrança das expressões que fornecem a ideia de cada inciso. Portanto, daremos um tempo para que você tente se lembrar, mas nós iremos referir. Assim, pela imagem que montamos, igualdade entre homens e mulheres. Aqui o 2, a liberdade de ação. E ali ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante. E no edifício, liberdade de pensamento ou liberdade de manifestação do pensamento. Nos elevadores, aqui na parte central, é o direito de resposta. Descendo a escadaria rapidamente, liberdade de culto, ou de crença e culto. E assim, o capelão que temos ali, assistência religiosa. E no escritório, a pessoa não será privada de direitos. Então, ninguém será privado de direitos. Aqui na parte inferior, a liberdade de expressão. E aqui nas árvores, a inviolabilidade. Ou são invioláveis o quê? A intimidade, a vida privada, e aí poder-se acrescentar outras coisas. Desse modo, então, observe que inicialmente não tínhamos nenhuma lógica de relação com esse endereço, mas estamos montando uma lógica aqui, que se ficar bem, a lembrança das ideias desses incisos aqui nesses pontos, então, vai me dar uma lógica posteriormente. Assim feito, buscamos nos lembrar pelos pontos que indicam as letras. Além disso, observe que os incisos surgem de forma aleatória. Então, assim,
teremos aqui, pela posição, observe, seria o sexto. E a palavra-chave é culto. Então, liberdade de culto, ou de crença e culto. Nesta posição aqui teríamos, então, o oitavo, ou 8. Ninguém será privado de direitos. Olhe lá o terceiro, experimente se lembrar. Tortura. Então, ninguém será submetido à tortura. Aqui, olha o capelão, o sétimo, religiosa, assistência religiosa. E o primeiro, igualdade entre homens e mulheres. O nono, olha aí a pessoa com o microfone, liberdade de expressão. O quinto, no elevador, direito de resposta. O 10, intimidade, ou seja, são invioláveis a intimidade, a vida privada. O segundo é outra liberdade, a liberdade de ação. E o quarto, pensamento, ou a liberdade de manifestação do pensamento. E assim, com isto feito, observe a numeração. E agora, um pouco mais afastados, veja o que fizemos. Então, a partir da ideia igualdade entre homens e mulheres, a íntegra nos dá: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Observe a ideia aí expressa. Assim, a liberdade de ação, veja, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aqui da tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Pensamento, olha aí, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o direito de resposta, veja, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. E aqui, da assistência religiosa, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E agora, assim, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, isto que seria a escusa de consciência. E aqui, a liberdade de expressão, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E agora, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, dessa forma, veja como montamos este mapeamento das ideias dos 10 primeiros incisos. Por cada número que desaparece, lembramos da ideia do inciso registrada no ponto. Então, vamos ver se você consegue. Vamos referir logo depois. Igualdade entre homens e mulheres, liberdade de ação, tortura, ou ninguém será submetido à tortura, pensamento, que é a liberdade de pensamento, resposta, o direito de resposta, liberdade de culto,
assistência religiosa, privado, expressão, intimidade. E assim, continuamos aqui, observe, o 11, o 12 e o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, neste caso, é uma sequência análoga à primeira, não é? A posição sempre vai ser esta. Observe que o 5 estava no meio ali, no elevador, e o 15 também está nessa parte central. Então, incisos de 11 a 20. A gente se aproxima mais e vem, então, o mapeamento. Observe ali, lá adiante, um prédio, né? Ali a casa de alguém, a pessoa mora ali. Então, a casa que é o asilo inviolável. E agora aqui, o 12. Eu imagino um carteiro ali ou alguém pegando uma carta. Então, isso me lembra correspondência, que é a inviolabilidade de correspondência. Veja. E lá parece ser um estádio, alguma coisa ali é o local de trabalho de muitas pessoas. Então, trabalho, veja, é o livre exercício do trabalho. O 14, aqui em cima desse prédio, veja, a pessoa está lendo um jornal ali, porque ela quer se inteirar das informações. Então, seria o direito à informação. Agora, na parte central ali, vemos até algumas pessoas, um casal e mais uma criança, não é? Então, aqui temos a liberdade de locomoção ou direito de ir e vir. Então, veja que a criança se locomove de um local para o outro. E ali naquele edifício marrom tem uma reunião. É a liberdade de reunião. As pessoas se reúnem ali. Aqui o 17, liberdade de associação. Observe então que até o 20, aliás, até o 21 que você verá, tudo fala de associação. Primeiro, aqui nessa parte, ali funciona associações. Então, liberdade de associação. Aqui no meio, fala da criação de associação. Nesta vidraça tem uma placa ali que está criando uma associação. Depois do estacionamento nos carros, eles estão se dissolvendo, se diluindo. É a dissolução, as associações dissolvidas. E aqui nessa parte inferior, na vidraça, observe, já na escadaria também, temos ali, ninguém será compelido a associar-se ou a manter-se associado. E assim, observe que temos a expressão e colocamos a imagem de alguma coisa, de alguma cena, justamente para incrementar a ideia. Pelas letras, a cobrança das expressões que fornecem a ideia de cada inciso. Portanto, casa, asilo inviolável. Aqui, inviolabilidade da comunicação, livre exercício do trabalho, direito à informação, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de associação, criação de associação ou de associações e associações dissolvidas. E aqui o 20, ninguém será obrigado ou compelido a associar-se. Dessa forma, observe
que fizemos também esse teste de lembrança. Os pontos nos dão as letras e essas nos fornecem as ideias. Note que o caminho é inverso, ou seja, de 20 a 11. Portanto, associar-se, ou ninguém será compelido a associar-se. Aqui, dissolvidas, associações dissolvidas. Aqui, criação, criação de associação. E aqui, a liberdade de associação. Reunião, é o direito de reunião, ou a liberdade de reunião. Vai depender de como se usa isso. Não é? Por exemplo, no estado de sítio, tem a suspensão da liberdade de reunião, que é um direito também. Não é? Aqui, o direito de ir e vir, ou seja, a liberdade de locomoção. O 14, o direito à informação. E aqui o trabalho, direito ao trabalho, ou é livre o exercício do trabalho. Inviolabilidade de correspondência. E a casa, que é o asilo inviolável. Dessa forma, então, você mesmo pode consultar na íntegra da Constituição. Nós temos arquivos completos lá no nosso, no Hotmart, lá, e tem com todas, digamos assim, a síntese, ou a íntegra, mas isso aqui a pessoa pode consultar automaticamente, é o que a gente faz depois que memoriza. Faz antes para montar e depois que memoriza as ideias, confere com a íntegra. Então, para abreviar o caminho, mostramos aqui, né, até essa forma. Veja, o número se esvai, deixando o ponto da ideia. Então, tente se lembrar antes de nós. Casa, asilo inviolável. Inviolabilidade de correspondência. Trabalho, que é o livre exercício. Informação, que é o direito a ela. Locomoção. Reunião. Associação ou criação de associação, a liberdade de associação, de criar uma associação. E as regras para criar uma associação, que é o 18, e a dissolução, ou como se dissolve uma associação. E por último, associar-se. E assim, veja, também do mesmo modo, mas aqui mostrando só panoramicamente, fizemos a continuidade. Veja, o 21, a ideia é a legitimidade das associações, eu imagino naquele edifício azul ali. Depois o direito de propriedade, a pessoa tem uma propriedade lá em cima da montanha. E aqui a função social da propriedade. 24, ali naquele ponto, olha ali, ali tem uma sala. Então, a desapropriação. Nesta parte, o uso da propriedade particular. A pequena propriedade rural, observe, está num lugar pequeno. E aqui, este caminhão, não dá para divisar bem daqui, mas é um caminhão cheio de livros. Então, tem a ver com autores, autorais, direitos autorais. Aqui no estacionamento está entrando aqui um artista, um narrador. Então são os direitos de narração e representação. E ali vemos um coronel, um general ou um oficial. Então tem as patentes, lógico que não tem nada a ver essa relação. Patentes aqui são os direitos de proteção a inventos, mas podemos imaginar uma autoridade, digamos ali, das Forças Armadas. E por último aqui na grama, olha, fechando a terceira dezena, herança, ou direito de herança. A pessoa está ali descansando na grama, pensando na herança que irá receber. Então, e assim sucessivamente, aí são os incisos de 21 a 30. Então, 3 dezenas e montamos as restantes.
Observe o 31 que fala de bens de estrangeiros, aqui do Código de Defesa do Consumidor, que foi criado a partir deste inciso, que é a defesa do consumidor, o direito a informações junto aos órgãos públicos, o 34, que é a gratuidade das certidões, né, e petições. Na calçada ali, olha aí, lesão, a pessoa caiu ali, se machucou, sofreu uma lesão, não será admitido lesão ou ameaça a direito. E ali subindo a escadaria, fala de 3 coisas: do direito adquirido, da coisa julgada, né? Então, e do ato jurídico perfeito, que é o 36 ali naqueles degraus. E no 37 a pessoa não tem juízo, fica ali, olha aí, com medo, tem o perigo de cair. Então, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Na calçada ali, temos o júri, que é a competência do júri. O 39, que é a mesma ideia do artigo 1º do Código Penal, que fala sobre a definição de crimes e penas. E o 40, que é o princípio da retroatividade, né? Então, também é a ideia do artigo 2º do Código Penal. E assim fizemos de 31 a 40 nesse ponto. E depois aqui, olha, no 5º quadrado, que vai fechar 50, tivemos 41, então, que é a discriminação atentatória. Ali na porta, a prática do racismo. Veja que alguém proíbe pessoas de entrar ali, determinadas pessoas. E aqui 43, então são os crimes inafiançáveis. Os grupos armados estão ali, olha aí. A pena não passará, ou seja, a pena não passará do condenado, da pessoa do condenado, porque antigamente tinha esse princípio: se o pai cometia algum crime, o filho tinha que pagar e tudo mais, e a Constituição então veio regular isto. Não é possível ver, mas tem um homem ali, realmente parece ao celular, então ele está consultando ali as espécies de penas. Então, as penas privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. E aqui, olha, o 47 tem uma escadaria ali e vemos um frango assado ali. Por que o frango assado? Porque ele não tem penas, né? Então foram retiradas. Então, penas inexistentes, quais são? De trabalho forçado, de morte, de banimento. Não é? Então, eu imagino ali um frango sem penas. Observe, entre a menina e a calçada, temos ali o cumprimento da pena. Então, ali é como se tivesse, essa pena será cumprida de acordo com o sexo, a idade e o delito. Então, são vários tipos de cumprimento. E aqui no 49, aqui nessa parte, temos a integridade do preso. Essa integridade física, que pode ser física e moral. E aqui, no guarda-chuva da mulher, que fala das presidiárias, que terão direito a amamentar seus filhos. E assim continuamos. Aqui no 6º quadrículo, então, vai fechar a 6ª dezena. Observe, sempre tem uma lógica aqui na matriz decimal. Então, o 51 seria a extradição de brasileiro. E o 52 é a extradição de estrangeiro. Imagina um estrangeiro ali. O 53, o processo que só será feito pela autoridade competente. E aqui, o 54, tem uma mulher ali mexendo as 2 mãos. Por que ela mexe as 2 mãos? Porque nas 2 mãos tem 54 dedos. Oh, desculpe, 54 ossos, porque são 27 ossos em cada mão. Então ela está batendo palmas, 54, me faz essa ideia. Essa ideia me faz lembrar o 54. E ali ela diz que tem, fala do devido direito ao processo legal, ou direito devido ao processo legal. Debaixo da árvore, ali na sombra, né, temos o contraditório e a ampla defesa. Vemos a amplidão ali da sombra. Na calçada, ali no meio, olha aí, meios e provas ilícitas. E aqui o princípio da culpabilidade. A pessoa só será considerada culpada depois do trânsito em julgado.
Aqui o 58, como está tudo verde ali, parece uma carteira de identidade antiga, que era verdinha. Hoje se usa ela digital até, mas ali então a identificação civil, 59, ação pública e ação privada, e o 60, a restrição dos atos processuais, ou daqueles atos que são guardados pelo segredo de justiça. Aqui temos do 61 ao 70, observe como está na água, usamos um símbolo no fundo. Aqui então, flagrante delito, né, a comunicação de prisão, os direitos do preso, a identificação dos responsáveis pela prisão, a prisão ilegal, a liberdade provisória, eu imagino um LP ali, antigamente tinha um LP, 67 ali, observe, a pessoa vai ser presa, né? Então, que justamente a prisão civil por dívida, que hoje só tem a de pensão alimentícia. Aqui o direito a habeas corpus e o mandado de segurança individual, porque o 70 seria o mandado de segurança coletivo. E na sequência temos o 71, aqui olha, que é o mandado de injunção. Habeas data, ou os dados, é o direito ao habeas data. O 73, a ação popular. O 74, a ideia é justamente assistência jurídica, daí se ter criado a Defensoria Pública. O 78, a indenização do preso pelo tempo que ele passará mais na cadeia. O 76 fala da certidão de nascimento, a gratuidade da certidão de nascimento e de óbito. O 77 fala do direito ou da gratuidade. Já foi feito o direito ao habeas corpus, o 68, e o 72 ao habeas data. E o 77 fala da gratuidade desses dois remédios jurídicos. E o 78 que fala da celeridade processual. E assim, veja, mostramos uma maneira que adotamos para fazer um mapeamento organizado e sequencial que se poderia buscar essas ideias aleatoriamente. A vantagem da matriz decimal é a seguinte, observe o exemplo que demos do 5. No primeiro quadrículo, 5, no segundo, 15, no terceiro, 25 e assim sucessivamente. O 5 sempre vai aparecer no meio. Observe que fechando a dezena, olha aí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e aí não fecha 80 porque são 78. Mas onde tem o algarismo 3, olha aí, na primeira linha, no canto superior à direita, 3, depois do segundo quadrículo, também lá, olha, 13, e assim por diante. E assim mostramos esta maneira de fixar esses artigos. Caso você queira algum detalhe a mais, você pode entrar em contato conosco e poderemos dar alguns acréscimos. Mas foi isso que fizemos. Então, Constituição Federal, como memorizamos os 78 incisos do artigo 5º, ou seja, as ideias deles. Não foi um trabalho ao pé da letra, mas sim uma noção clara e ordenada para que, vendo, depois eu possa ter a mesma precisão imaginando. E assim, somos o professor Expedito. O nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre.